Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 33ª rodada. Rodada de número 33. Reta final. Todas as rodadas são importantes, umas mais, outras menos. Os 3 pontos são iguais, ou na primeira rodada ou na última. Porém, lógico que as rodadas finais, a emoção é muito maior, porque o seu lastro para errar é menor. O seu erro talvez não tenha mais tempo de recuperar o erro. Uma derrota, você pode não conseguir mais recuperar esses pontos. Um jogo onde você tinha que ganhar e tinha capacidade para ganhar e não ganha, talvez você não consiga mais recuperar por causa do tempo, que é muito curto. Então errar nesses momentos finais é decisivo para as suas pretensões. E essa rodada 33 é uma rodada explosiva. Uma rodada explosiva. Estamos vendo aí o líder do campeonato errando barbaridades. Fez um primeiro turno esplêndido, mas a gente imaginava, eu pelo menos, imaginava que poderia acontecer com o Botafogo o que aconteceu com o Corinthians. Sempre falei isso aqui. O Corinthians fez um primeiro turno esplêndido e um segundo turno de time rebaixado. Mas a pontuação que fez no primeiro turno fez o Corinthians conseguir segurar até o título. Com o Botafogo, eu achei que poderia acontecer. Mas eu olhava para o Botafogo e para os times que estavam atrás, falei, eu acho que o Botafogo não vai perder tanto igual o Corinthians perdeu. Errei. O Botafogo está perdendo tanto quanto o Corinthians perdeu quando foi campeão. E agora, o Botafogo vê 4, 5 times colados, brigando pelo título. Um campeonato que boa parte dele não teve disputa pelo título. Nessa reta final, que não deveria ter disputa pelo título, está tendo. E o líder caindo de produção. Psicologicamente um time fraco, abalado, aonde as outras torcidas agradecem, né? Palmeiras, Bragantino, Grêmio, até os próprios Atlético Mineiro, Flamengo, né? Flamengo, por exemplo, tem um jogo a menos, e confrontos diretos com Palmeiras e Bragantino. Isso pode ser bom para um lado e ruim para o outro. Bom para um lado por quê? O Flamengo, ganhando esses adversários diretos, ele pode entrar na disputa, mas em compensação, ele ajuda o Botafogo. Por que ajuda o Botafogo? Porque Palmeiras e Bragantino estão colados com Palmeiras. Com o Botafogo. Se Palmeiras e Bragantino perderem para o Flamengo, o Botafogo vai conseguir ter uma margem em relação ao Flamengo maior do que tem ao Palmeiras e o Bragantino, por exemplo. Então, desde que o Botafogo ganhe. Porque se o Botafogo perder nessa próxima rodada também, aí não. Aí foi pro ralo, o problema não é mais o Botafogo. Provavelmente o problema vai ser o Palmeiras. Aí é complicado, que o Palmeiras está em ascensão, não está em queda igual o Botafogo. Então, será uma rodada explosiva em todos os sentidos, tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo da tabela, que o couro também está comendo. Tem times ali, muitos times brigando. Alguns colocam até o Fortaleza já nessa briga contra o rebaixamento. Eu, nos meus cálculos, eu não coloco Fortaleza ainda nessa briga, porque o Fortaleza tem 2 jogos a menos. Mas do São Paulo para baixo eu coloco. Então, é uma briga muito acirrada na parte de cima, na parte de baixo.
Só não tem muita briga mais, na minha opinião, pela Libertadores. Pela Libertadores são 6 vagas. E na minha opinião tem 7 times brigando só. 7 times. Além dos 6 primeiros, o Atlético Paranaense. Então, a briga maior no campeonato nesse momento é pelo título e contra o rebaixamento. Para a Libertadores não tem mais muita briga. Olha que campeonato louco. Eu sempre falei, ó, não tem briga pelo título. O título é do Botafogo. Falei isso aqui diversas vezes. A briga é por Libertadores, porque são 5 vagas para 10 times. O campeonato muda, irmão. Mudou. Virou a chave. Não tem briga por Libertadores. Na verdade, a briga que tem é do Atlético Paranaense querendo tirar alguém. Só. E quem está atrás do Fluminense já está na Libertadores. Tem o Fortaleza atrás, que tem 2 jogos a menos. Pode entrar nessa briga, mas nesse momento não está. Está mais para baixo do que para cima. Então, irmão, além dos 6, o Atlético Paranaense, que vai torcer aí para alguém derrapar, além do Botafogo, alguém de cima derrapar, e ele ganhando seus jogos conseguir essa vaguinha, que seria muito importante para o Atlético Paranaense, até porque é o centenário do Atlético Paranaense ano que vem. Mas vamos ver como é que fica essa situação. O canal agora vai fazer aqueles palpites da rodada, com algumas análises. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Vamos aqui colocar, deixa eu botar aqui para mim dar uma olhada aqui na tela. Eu queria poder fazer igual muita gente faz aí, né? De dividir a tela, mas o programa que eu tenho aqui, eu não consigo fazer isso. Tem um programa online que a gente consegue fazer isso, mas no meu computador trava. Esse programa online no meu computador trava, porque o meu computador é fraco. Se o meu computador fosse melhor, ele não iria travar, mas o meu computador é fraco. Então, esse programa que dá para você fazer isso, gravar sua imagem, dividir a tela com a tela do computador, eu não posso fazer justamente por causa disso, porque o meu computador é fraco. Eu tenho que ter um computador mais forte, mas se Deus quiser, um dia eu consigo. Eu até fiz algumas vezes assim, num outro computador que eu tinha, que era um pouquinho mais forte, mas queimou. Aí eu tive que arrumar um outro, mas aí um pouco mais fraco, faltou a grana, mas o Papai do Céu sabe e todas as coisas, na hora certa ele me dá um equipamento com mais capacidade. Mas vamos que a galera entende desse jeito. Mas seria legal se eu conseguisse dividir a tela, né, para vocês com o meu computador aqui, com o que eu faço na tela do computador, seria legal. Até para me fazer análises no campinho virtual, igual eu fiz alguma época, a galera lembra aí, mas infelizmente o computador não aguenta. Então vamos lá, cara. Jogos, quarta e quinta. Serão 9 jogos. Qual é o jogo que não tem? Vasco e Cruzeiro. Na verdade, Cruzeiro e Vasco. Esse jogo não tem. Esse jogo, se eu não estiver enganado, foi para a data FIFA. Acho que foi colocado para o dia 22 de novembro. Deixa eu dar uma olhada aqui. A rodada 33 do jogo Cruzeiro e Vasco foi para o dia 22 de novembro, às 7 horas da noite. Acho eu que é a data FIFA. Eu acho que é data FIFA, se eu não tiver enganado, porque vai ter um monte de jogo no dia 22, 23, eu acho que isso é data FIFA. Teremos dia 23 Flamengo e Bragantino pela 30ª rodada, Fluminense e São Paulo pela rodada 32, Fortaleza e Botafogo pela rodada 29, ou seja, acho que na data FIFA esses jogos aí serão compensados. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui para esses 9 jogos da 33ª rodada. Lembrando, sem jogo Cruzeiro e Vasco da Gama. Que na minha opinião é pior para o Vasco.
que o Vasco vem numa fase melhor do que a do Cruzeiro. Mesmo o jogo sendo lá, talvez fosse vantagem para os Vasco jogar logo, mas não vai ter o jogo. Então vamos lá. Internacional e Fluminense. De novo. Internacional que teve. Cara, isso Cara, chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico pro Internacional. Porque pra torcida do Internacional é doloroso. Pra torcida do Internacional esse jogo é doloroso. Doloroso. Por quê? O Internacional teve aqui, ó, a classificação para a final contra o Boca Juniors. Classificação para a final contra o Boca Juniors aqui. Escorreu aqui. Escorreu. Lógico, o Fluminense tem todo o mérito. Porra, mas do jeito que estava, irmão, não podia. Escorreu pela mão. E aí, logo após o título da Libertadores pelo Fluminense, é o jogo contra o Internacional em casa. É mais doloroso ainda. É mais doloroso ainda. Fluminense que, com a pontuação que tem, não briga pelo título e já está na Libertadores. Então, qual é a função do Fluminense nesse momento? Bom, dinheiro o Fluminense ganhou mais de 130 milhões. Cumprir tabela, irmão. O Fluminense vai cumprir tabela. Vai cumprir tabela. Provavelmente, daqui a pouco, mais umas 2 rodadas para frente, talvez 3, alguns jogadores já comecem a entrar de férias. Entrar de férias não. Dá uma pausa, porque tem campeonato mundial em dezembro. Então, provavelmente, no final, né, o Fluminense vai fazer esses jogos aí, mais 3, 4 jogos, para não correr risco, apesar que não corre risco de rebaixamento, mas para fazer uma pontuação ali em 50 pontos, 51, para ficar completamente tranquilo, e depois o Fluminense vai botar a molecada e vai descansar a cavalaria para se preparar para o Mundial. Vai fazer um jogo ou outro com o time principal, mas o time principal vai basicamente treinar e fazer desses jogos finais aí um ou outro jogo. Essa é a tendência. Eu acredito que nesse jogo o Diniz também não vá com o time todo. Acredito que ele possa dar uma mesclada nesse time, acredito eu, né, para descansar alguns jogadores da tensão, para evitar a viagem, alguma coisa assim, possa ser. Cara, Internacional que neste momento ainda briga contra o rebaixamento, vai pegar um Fluminense de ressaca, irmão. Vai pegar um Fluminense de ressaca, independente do time que entrar. Bom, eu vou de Internacional. Eu vou de Internacional. 2-0 Internacional. Vou de Internacional 2-0 Internacional em cima do Fluminense. O Fluminense vai de ressaca, irmão. O Fluminense vai ter... O Fluminense está na ressaca, igual o Fortaleza está na ressaca de ter perdido o título. O Fluminense está na ressaca de ter ganho o título. É a mesma ressaca. De repente, acho eu que daqui a mais uma rodada, 2, o Fluminense, bum, volta ao normal. Mas, porra, logo após o título, tá na ressaca. Então eu vou de Internacional 2-0 Internacional em cima do Fluminense. América Mineiro e Coritiba. Cara, 2 times rebaixados. América Mineiro e Coritiba, 2 times rebaixados. Cumprir tabela ali. Eu vou de América Mineiro. 1-0 América Mineiro em cima do Coritiba. Esse jogo aí tanto faz, tanto fez. Quem ganhar, quem perder, se empatou, não vai mudar nada. Então, América Mineiro e Coritiba, eu vou de América Mineiro. 1-0 América Mineiro. Atlético Paranaense e Fortaleza. Na minha opinião, hoje, o único time, além dos 6, Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, o único que ainda tem algum tipo de chance de Libertadores, porque é G6, é o Atlético Paranaense. O Fortaleza pode entrar nessa briga, porque tem 2 jogos a menos, mas não pode perder esse jogo. Se perder esse jogo, esquece. Aí, se perder esse jogo, o Fortaleza começa assim, a correr risco de rebaixamento. Então é um jogo tenso para o Fortaleza. Fortaleza vem aí de
acho que 4 derrotas, se eu não estiver enganado, no Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar até uma olhada aqui. Exatamente. 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos só ganhou 1 também. Cara, jogo encardido, cara. O Fortaleza tem que dar uma resposta. Cara, jogo complicado, cara. Jogo complicado. Cara, eu vou de empate. 1-1. Atlético Paranaense e Fortaleza, eu vou de 1-1. Atlético Paranaense e Fortaleza, 1-1. São Paulo e Bragantino. Também na quarta-feira, ó. Inter e Fluminense na quarta, América e Coritiba na quarta, Atlético Paranaense e Fortaleza na quarta, e São Paulo e Bragantino também na quarta. São Paulo brigando contra o rebaixamento e o Bragantino pelo título. Não pode errar. Ninguém pode errar agora. Errou, se ferrou. Mano de Campo de São Paulo. É um jogo encardido, cara. Jogo encardido. O Bragantino vem bem. Vem bem. É um jogo bem encardido, cara. Bem difícil. Cara, São Paulo e Bragantino, cara. Jogo complicado, cara. São Paulo e Bragantino, jogo complicado. Só que o São Paulo tá caindo muito de produção, cara. Cara, eu vou de Bragantino. 2-1 Bragantino em cima de São Paulo. Vou de Bragantino. 2-1 Bragantino em cima de São Paulo. Também na quarta-feira, Flamengo e Palmeiras. Muitos achavam, né, que esse Flamengo e Palmeiras poderia ser o jogo da disputa do título ali, quem é que quer tomar ponta, para coisa e tal. Não é bem assim. Na verdade, a disputa do título está bem mais para o Palmeiras agora, que está com o mesmo número de pontos do Botafogo. O Flamengo vem em reconstrução. O Tite foi contratado para montar um time para 2024. Alguns jogadores ainda não vão poder. O Bruno Henrique tomou gancho de suspensão, né? Um pelo cartão amarelo, outro pelo cartão vermelho. Também não joga esse jogo. Provavelmente vai de Cebolinha, que fez a última partida muito boa. Eu acho que o Gerson pode voltar, mas não sei se o Gerson volta como titular ou ficar no banco. Entendeu? Ele pode ir com o Gerson pelo lado direito, tirando o Luiz Araújo. Mas eu, particularmente, eu acho que o Flamengo tinha que ir exatamente com o mesmo time que jogou contra o Fortaleza. Exatamente o mesmo time. Quem estiver voltando no banco. Quem estiver voltando no banco. Com exceção ali, de repente, do Felipe Luiz, que pode estar desgastado e não conseguir jogar. Aí você vai de Ayrton Lucas. Mas fora isso, eu iria com o mesmo time. O Gerson está voltando, o Gabigol pode jogar. O Gabigol já é banco. E o Gerson botaria no banco também. Como o Everton Ribeiro está no banco. Eu iria com o mesmo time contra o Palmeiras. O Palmeiras é mais forte que o Flamengo nesse momento. Está num momento muito melhor. O Flamengo está num momento de transição de jogadores e de esquema. É um jogo complicado para os dois lados, cara. O Palmeiras é favorito para mim. Para mim, o Palmeiras é favorito. Esse jogo pode ajudar o Botafogo. Esse jogo pode ajudar o Botafogo. Porque, na verdade, o Botafogo tem que torcer para o Flamengo. Ironia, mas tem que torcer para o Flamengo. Porque aí o Flamengo para o Palmeiras e continua atrás do Botafogo, e o Botafogo pode abrir. Porque o Flamengo tem um jogamento que é difícil quanto o Bragantino. Então, para o Botafogo, a melhor coisa para acontecer nesse jogo é dar empate ao Flamengo ganhar. Porque o Botafogo também tem um jogo muito difícil. Cara, jogão, eu vou de empate. 1-1 Flamengo e Palmeiras. Eu vou de empate, 1-1 Flamengo e Palmeiras. Aí na quinta-feira, Goiás e Santos. Briga contra o rebaixamento. Santos faz um jogo muito bom contra o Flamengo, de virada, fora de casa, ganha, e depois... A situação do Santos é complicada. Empatou a última aí em casa contra o Cuiabá. Situação complicadíssima do Santos, como a do Goiás. Confronto direto, não tem mais prazo para errar. O Goiás tem 35 pontos, o Santos tem 38. Se o Goiás ganhar, vai aos mesmos 38 e fica com 9 vitórias. Não passa o Santos.
mas pode passar Bahia e Vasco da Gama. Passa o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama não vai jogar, então se o Goiás ganhar, vai a 38 pontos, joga o Vasco de novo, fazendo o rebaixamento. Joga de novo e passa o Bahia também. Então a vitória do Goiás vai fazer o Goiás sair da zona de rebaixamento. E vai colocar mais pressão no Santos. Jogo complicado, cara. Jogo bem complicado. Jogo difícil. Jogo difícil. Cara, eu vou de empate também esse jogo. Goiás e Santos eu vou de empate também. 1-1 Goiás e Santos. Vou de empate também. 1-1 Goiás e Santos. Também na quinta-feira, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians brigando contra o rebaixamento. O Atlético Mineiro teve empate muito ruim com o América Mineiro. Não vai ter o Hulk, né? Que o Hulk foi expulso. Até um Paulinho convocado para a seleção. Justamente, muito justo. Cara, o Atlético Mineiro ainda está na briga pelo título e continua ali, óbvio, né? Pela Libertadores, né, cara? O time do Atlético Mineiro, mesmo ser um Hulk, é mais time do que o Corinthians. Cara, eu vou de Atlético Mineiro. 2-1 Atlético Mineiro fora de casa perante o Corinthians. 2-1 Galo em cima do Timão. Também na quinta-feira, Bahia e Cuiabá. Cuiabá com a margem aí de gordura na 12ª colocação com 41 pontos. Está nesse momento a 4 do Cruzeiro. 4 pontos do Cruzeiro. E está a 4 pontos também do Bahia. O Cuiabá pode negociar esse jogo. Como assim? O empate para o Cuiabá não é ruim. Ele vai deixar o Bahia atrás ainda dele. Vai continuar os 4 pontos de diferença para o Bahia. Essa diferença pode mudar em relação ao Santos, né? Que o Santos pode ganhar, pode ir aos mesmos 41, pode chegar aos 41, mas o Cuiabá vai ficar na frente porque vai ficar com 42. O Corinthians perdendo é uma boa. Bom, ele pode ficar com a margem ali, no ruim, continuar com margem de 4 pontos. Cara. Bahia e Cuiabá, cara, bom jogo. O Cuiabá joga melhor fora de casa do que em casa. O Cuiabá joga melhor fora de casa do que em casa. Jogou fora contra o Santos, agora joga fora de novo contra o Bahia. Nego também massacra o Cuiabá, né? Bahia e Cuiabá. Bom jogo, mas eu vou de Bahia. 2-1 Bahia em cima do Cuiabá. Vou de Bahia. 2-1 Bahia em cima do Cuiabá. Mas se o Cuiabá empatar ou ganhar, não é zebra. O Cuiabá joga melhor fora de casa do que em casa. Mas eu vou de Bahia. 2-1 Bahia em cima do Cuiabá. E fechando a rodada, Botafogo e Grêmio. O Botafogo... Na verdade, o Botafogo não depende só mais dele. Mas o Botafogo é o líder e tem um jogo a menos. Beleza. Só que o Botafogo não depende só mais dele. Por quê? O Bragantino tem 58 pontos. Tem um ponto a menos que o Botafogo. Se o Bragantino ganhar esse jogo atrasado, passa o Botafogo. E depois do Bragantino tem um jogo contra o Botafogo. O jogo do Botafogo é lá contra o Bragantino. Então, irmão, o Bragantino só depende dele. Antigamente era só o Botafogo que dependia dele. Não, o Bragantino só depende dele para ser campeão. Se o Bragantino ganha do Flamengo e ganha do jogo direto contra o Botafogo, não. O Bragantino só depende dele. O Palmeiras não. O Palmeiras depende de mais um tropeço do Botafogo. Agora, o Bragantino não. O Bragantino só depende dele. Principalmente porque tem um jogo contra o Botafogo em casa. Cara. E o Grêmio tá ali. Brigando também pelo título. Botafogo com psicológico no pé. Fraquíssimo, psicológico fraquíssimo. Futebol também fraco. Já estão contestando o Lúcio Flávio, que a torcida toda queria o Lúcio Flávio, que o Lúcio Flávio era melhor que o treinador anterior só fazia merda, se escutasse o Lúcio Flávio, coisa e tal, bom.
O cara saiu. E aí o Lúcio Flávio? E aí? Joga em casa agora. Não ganha em casa, ó, faz tempo. Vai jogar contra o Grêmio, que vem aí, não fez um jogo muito bom o Grêmio na última rodada, mas ganhou e continua ali na briga. Cara, o Grêmio tá em alta e o Botafogo em baixa. Psicologicamente, o Grêmio tá mais forte do que o Botafogo. Tem a volta da sua zaga, isso faz uma diferença, né? O Adriel Cuesta, acho que tem a volta, né? Adriel Cuesta, então isso já melhora o Botafogo. Cara, só que o Botafogo vai entrar nessa rodada já sabendo tudo o que aconteceu. O Botafogo pode entrar nessa rodada com o Palmeiras à sua frente, com o Palmeiras 3 pontos à sua frente. Pode entrar nessa rodada com o Bragantino também à sua frente. Mas ele pode entrar nessa rodada com o Palmeiras parado no mesmo lugar e o Bragantino parado no mesmo lugar. Aí o Botafogo pode negociar com o Grêmio. O empate não seria tão ruim, porque o Botafogo continuaria na frente. No caso, Palmeiras perde para o Flamengo e o Bragantino perde seu jogo, ninguém vai tomar a liderança, né, do Botafogo, porque quem está ali atrás é o Grêmio, que tem 56, que pode chegar aos mesmos 59, o Atlético Mineiro, que vai chegar ao máximo 56, e o Flamengo vai chegar ao máximo 56. Então, esse jogo de empate com o Grêmio, caso o Palmeiras e o Bragantino percam, esse jogo de empate com o Grêmio não ficaria ruim, porque o Botafogo chegaria a 60 pontos, ficaria com um jogo ainda menos que o Palmeiras, então seria negociável. A derrota para o Botafogo é complicada. A derrota do Botafogo para o Grêmio seria complicada, porque o Grêmio chegaria aos mesmos 59 pontos, o Grêmio ficaria com 18 vitórias também, só não passaria pelo saldo de gols, porque o saldo de gols do Botafogo é o segundo maior, só não é maior que o do Palmeiras. O Botafogo pode chegar mais pressionado, muito mais pressionado, se tiver perdido a liderança. Se o Botafogo for para esse jogo, a liderança estando na mão de Palmeiras ou Bragantino, ou dos dois, que os dois podem passar para o Botafogo, a pressão vai ser muito maior em cima do Botafogo. Muito maior, muito maior. O desespero vai ser maior. O time psicologicamente abatido, né? Que a torcida já dá como certa que não ganha mais o título. Só depende do Botafogo. Lógico. É igual ao do Bragantino. Aquele jogo Botafogo e Bragantino decide muita coisa. Botafogo e Grêmio, cara. Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio. Botafogo tá um time pouco criativo, né? O Grêmio vai querer amarrar o Botafogo. O Grêmio vai querer amarrar o Botafogo. E jogar no desespero do Botafogo. Vai querer jogar no desespero do Botafogo. Eu vou de empate. 1-1 Botafogo e Grêmio. Acho que esse jogo, acho que essa rodada vai ter muito empate. Eu vou de empate. Botafogo e Grêmio, eu vou de empate. 1-1. 1-1 Botafogo e Grêmio. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto.